Deus é a medida de todas as coisas, não o homem. Esta assertiva de Platão, retirada de As Leis, nos oferece uma perspectiva desafiadora. A ideia de que a verdadeira medida do universo não é o homem, mas sim a divindade. Isso implica uma realidade onde nossas percepções e julgamentos são secundários em relação à ordem cósmica estabelecidas por uma força maior, uma força que Platão identifica como divina. Essa visão coloca a humanidade em um papel de aprendizado e descoberta, buscando compreender e emular a natureza do divino. Olá, eu sou Paulo Rafael e nesse episódio de Superleituras vamos mergulhar nas profundezas da filosofia platônica para desvendar como, segundo Platão, podemos nos assemelhar a Deus através de 4 lições incríveis. Cada lição nos leva mais perto do entendimento de como a divindade pode ser refletida em nossas ações e pensamentos. E atenção, antes de revelarmos a última e mais reveladora lição, prepare-se para um convite especial. Vamos oferecer uma aula exclusiva onde você aprenderá a praticar os bons hábitos que nos aproximam do caminho divino. Prepare-se para uma jornada transformadora em busca da sabedoria platônica. Lição 1. Assemelhar-se a Deus. Teodoro. Se conseguires, Sócrates, convencer todo mundo da verdade do que disseste como fizeste comigo, haveria mais paz e menos males entre os homens. Sócrates. É certo, Teodoro, porém, não é possível eliminar os males, forçoso é haver sempre o que se opõe ao bem, nem mudar-se eles para o meio dos deuses. É inevitável circularem, nesta região, pelo meio da natureza perecível, da que nasce para nós o dever de procurar fugir quanto antes daqui para o alto. Ora, fugir dessa maneira é tornar-se o mais semelhante a Deus, e tal semelhança consiste em ficar alguém justo e santo com sabedoria. O homem é um conjunto de forças, ora conciliatórias, ora contraditórias. Por vezes, não é fácil harmonizar a complexidade dos impulsos humanos. O ser humano experimenta dentro de si forças estranhamente desencontradas. De um lado, é atraído para o alto, para o absoluto. No outro momento, experimenta sua contingência, deliciando-se com a limitação inerente a qualquer criatura. Mesmo diante dessa tendência do homem em descer, ou seja, ser muitas vezes egoísta, orgulhoso, agindo de modo reativo e sem pensar, há, por outro lado, um desejo profundo por transcender a sua própria natureza carregada de medos e inseguranças. O fim último da existência é assemelhar-se com Deus, em grego, homoiousios to theon. Esse é o verdadeiro caminho de virtude e crescimento espiritual, tornar-se o mais possível semelhante a Deus. Tal semelhança é possível ao homem se viver em grau máximo a justiça, a santidade e a sabedoria. Deus é justo em grau máximo, e ninguém pode tornar-se semelhante a Ele se não for tornando-se o mais justo possível. Esse é o projeto platônico de Paideia. Se Deus é bom por essência, mais ainda, se é o próprio bem, então a suprema areté acessível ao homem constitui um processo de aproximação de Deus. O homem deve aspirar a assemelhar-se ao divino, ou seja, à medida do eterno. Lição 2. O Deus de Platão. No presente momento, quando nos dispomos a discorrer acerca do universo, como nasceu ou, se nunca teve princípio, a menos que nos transviássemos de todo, por força teremos de invocar a ajuda dos deuses e das deusas para que, antes de mais nada, nosso discurso seja de seu agrado. Como invocação, no que respeita aos deuses, é quanto basta, mas urge apelar para a nossa própria capacidade, a fim de que acompanheis facilmente minha exposição e eu consiga explanar com clareza o tema que nos propusemos desenvolver. A meu parecer, será preciso de início distinguir o seguinte: em que consiste o que sempre existiu e nunca teve princípio? Em que consiste o que devém e nunca é? O primeiro é aprendido pelo entendimento, com a ajuda da razão.
O homem sempre se debateu com a crença ou descrença na existência de Deus. Quem é Deus para Platão? Diante da pergunta sobre o que produziu o movimento, a mudança, a vida e a morte, sua resposta é: Deus. Deus é algo real. A experiência da divindade consiste na experiência mais profunda que um homem pode ter neste mundo. Perfeição é um dever ser, a ser buscado para além da caducidade deste mundo, já que este mundo tudo é cópia de uma ideia que não somente como objeto, como também abstração. Ideia mais perfeita é a ideia de Deus. O divino em Platão é uma espécie de contínuo do inteligível, que perpassa o mundo como um todo. Tanto a alma quanto a razão se encontram no universo pela ação de Deus. Daí decorre o fato de o universo ser racional e bom. Em Deus, bondade e racionalidade estão presentes no seu grau máximo e não podem ser separadas. Em Platão, temos a primeira tentativa de uma religião racional que se propõe a uma religião meramente mítica como era na Grécia. Essa tentativa diz respeito à capacidade do homem de, através da razão, chegar a conhecer o inteligível. É uma visão tipicamente intelectualista da religião que os filósofos estariam mais aptos a exercer. Tanto é assim que na República Ideal de Platão, os filósofos seriam não apenas os legisladores, como também os líderes religiosos, portadores da verdadeira religião. Lição 3. Deus, o ordenador do universo. Sócrates. Muito bem, então principiemos com a seguinte pergunta. Plutarco. Qual será? Sócrates. Para sabermos, Plutarco, se no conjunto das coisas, e nisso a que damos o nome de universo, domina alguma força irracional ou fortuita, ou seja, puro acaso ou o seu contrário, a mente, como diziam nossos antepassados, e uma sabedoria admirável que tudo coordena e dirige? Platão admite a existência de uma inteligência ordenadora, que ordena e harmoniza todas as coisas num grande espetáculo do cosmo, Sol, da Lua, dos astros e de toda a evolução celeste. Como ele mesmo disse, um pouco antes da citação acima. Sócrates. Aceitemos algumas das nossas conclusões anteriores. Plutarco. Quais? Sócrates. Dissemos que Deus revelou, nas coisas existentes, um elemento finito e outro infinito. Plutarco. Perfeitamente. Deus para Platão é o demiurgo, inteligência suprema, modelo para a vida humana. Acha-se perto do homem representando um ideal acessível. Deus é o uno, a beleza, a medida suprema, e o demiurgo é bom no grau máximo. Ele é o ordenador, organizador da desordem, quando do caos forma o cosmos. Refletindo sobre a inteligência ordenadora de Platão, o demiurgo, percebemos a importância da ordem e harmonia, não apenas no cosmos, mas também em nossas vidas. Essa sabedoria divina, que transforma o caos em cosmos, nos oferece um modelo valioso para a nossa própria jornada de crescimento espiritual e pessoal. E se você está buscando trazer mais ordem e propósito para a sua vida, superar a procrastinação, desenvolver autodomínio, tenho algo muito especial para você. Preparei uma aula exclusiva que é a chave para desbloquear o seu potencial. Nesta aula, inspirada pela sabedoria de Platão, vamos abordar técnicas eficazes e estratégias comprovadas para vencer a procrastinação e cultivar bons hábitos. Você aprenderá a organizar a sua vida de maneira a refletir a harmonia e o equilíbrio do cosmos. Então, não perca esta chance única de transformação e crescimento pessoal. Clique no link da descrição ou no card aqui em cima para se inscrever agora mesmo. Junte-se a mim nessa jornada inspiradora em direção ao autodomínio e alinhe-se com o ideal divino de ordem e beleza. Vamos à última lição. Lição 4. Se Deus é bom, de onde vem o mal? Logo, prossegui eu, Deus, uma vez que é bom, não poderia ser causa de tudo, como diz a maioria das pessoas, mas a causa apenas de um pequeno número de coisas que acontecem aos homens, sem culpa do maior número delas. Com efeito, os nossos bens são muito menos do que os males. E, se a causa dos bens ninguém mais se deve atribuir
dos males, tem que se procurar outros motivos, mas não a Deus. Platão aqui responde à questão central de muitos ateus sobre a existência de Deus. Se Deus é bom, de onde procede o mal? Assegura Platão que o mal não é vontade de Deus e, mesmo que seja uma realidade presente na vida dos homens, sua origem deverá ser buscada numa outra causa que não seja Deus. Para Platão, o fim último da vida humana é se espelhar no demiurgo, ou seja, praticar o bem. No diálogo do Timeu, Platão escreve: ele era bom, ora, no que é bom jamais poderá entrar inveja, seja do que for. Extremo de inveja, quis que, na medida do possível, todas as coisas fossem semelhantes a ele. Podemos admitir, com a maior segurança, a opinião dos homens sensatos de que esse é o princípio mais eficiente do devir e da ordem do mundo. Desejando a divindade que tudo fosse bom e, tanto quanto possível, extremo de defeitos, tomou o conjunto das coisas visíveis, nunca em repouso, mas movimentando-se discordante e desordenadamente, e fê-lo passar da desordem à ordem. Por estar convencido de que esta, em tudo, é superior àquela. Para Platão, sempre foi impossível que algo perfeito criasse algo que não fosse extremamente belo. Ele entende que um mundo visível com inteligência seria sempre mais belo que um sem inteligência. Além disso, entendeu-se que para haver inteligência é preciso ter uma alma. Com essas ideias em mente, a inteligência foi colocada na alma e a alma no corpo, formando o universo de uma maneira que resultasse na obra mais bela e perfeita possível. Assim, pode-se acreditar que o mundo, como ser vivo que possui alma e razão, foi criado por um desígnio divino, ou seja, pela providência divina. Para Platão, o objetivo de uma vida humana é refletir o bem e a ordem do demiurgo, procurando criar um mundo tão harmonioso e belo quanto possível. Acreditava que um mundo dotado de alma e razão, fruto do desígnio divino, seria a obra mais perfeita que poderíamos aspirar. Quer levar essas lições adiante e conquistar a excelência e ter bons hábitos? Clique bem aqui para explorar mais e transformar seu conhecimento em ação. E não se esqueça de me seguir no Instagram para mais conteúdos inspiradores e reflexivos, @paulorafaelprof. Juntos, podemos continuar essa jornada de aprendizado e crescimento. Um grande abraço e até breve.